Bom dia! E vamos a mais uma gravação aqui, um outro dia de um novo tempo que começou, desses novos dias, né? Pessoal, a gente vai dar continuidade à disciplina e agora a gente vai falar um pouco sobre processo construtivo. E aqui eu vou chegar pertinho de você aqui, vem cá, converse comigo aqui. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou postar ao longo do slide, eu vou colocar links para que você vejam os vídeos. Fica muito mais fácil você entender o processo construtivo quando você vai vendo os vídeos. Os vídeos são um pouco grandes, por isso que eu não vou inserir aqui nesse vídeo. Às vezes tem vídeos de até 8 minutos, que vai falar sobre o processo, como são vídeos que estão vendendo esse processo, então são vídeos de catálogos, mas são muito interessantes e vai te ajudar muito que você entenda. Por isso que eu vou colocar os vídeos aqui no slide e eu vou colocar na descrição do vídeo. Muito youtuber. Eu vou colocar aqui, ó, na descrição do vídeo para vocês. Então, vamos começar para essa aula que já falamos demais, né? Vamos coloca aí o slide, diretor, muito obrigado. Vamos lá, pessoal, então, a gente aqui praticamente acabou classificação de pontos, ó, vai ficar esses dois trechos aqui, ó, que é segunda mobilidade, que eu vou pedir para que você leia, tem meia página no seu livro, e esquema estático, pessoal, é isostático ou hiperestático. Ou então acabou. Terminou o processo construtivo, acabou a classificação de pontos. Então vamos iniciar o fim de classificação de pontos. Processo construtivo, ó, a gente tem pontes moldadas no local e pré-moldadas. Então, tá beleza. Moldados no local a gente chama com cimbramento fixo, que é aquela estrutura de suporte tipo de laje que a gente está acostumado. A gente vai falar sobre cada uma delas em detalhes. O cimbramento móvel, que tem mobilidade ao longo da ponte, e balanços sucessivos. Pré-moldado a gente tem elemento que vence todo o vão, ou que não vence todo o vão, balanço sucessivo e a utilização de deslocamentos sucessivos e aduelas montadas sobre cimbramento. Vamos simplificar esse slide nessas quatro itens aqui, ó. A gente vai classificar processo construtivo nesses quatro. Vai ser com concreto moldado no local com cimbramento fixo ou móvel. Então é moldado no local, mas cimbramento fixo ou móvel. A gente tem pré-moldado que vence ou não todo o vão, deslocamento sucessivo e balanços sucessivos. Vamos começar com o cimbramento fixo ou móvel. Então, o que é um cimbramento? Cimbramento é uma estrutura de suporte da ponte, semelhante às escoras que você já está cansado de ver lá em obras, né, que vai suportar a laje. Essa estrutura de suporte ela pode ser fixa, ou seja, aquela que é fixo. Para eu mudar ela, eu preciso desmontá-la e montá-la num novo local. Ou ela pode ser móvel, que tem a capacidade de se mover no eixo longitudinal da ponte. Peraí, uma aguinha. Então, o fixo, a gente já está acostumado, que é aquela, pode ser de madeira, hoje em dia é mais comum um cimbramento metálico, né, que é aquela estrutura de suporte. Normalmente ela vai ter isso daqui, ó, apoios intermediários. A minha viga da ponte vai vencer esse vão todinho aqui. Contudo, eu precisei fazer essa estrutura de suporte aqui para que ele suporte o concreto fresco mais as sobrecargas aí, por norma. Então, o cimbramento fixo normalmente apresenta apoios intermediários. O único ruim é que também vou ter que... se eu tenho um pilar aqui de apoio intermediário, eu vou ter aqui para baixo fundação provisória. Eu vou ter que fazer fundação nisso aqui, ó. Então também vai apresentar fundação provisória. Então essa é uma característica. Não é, pessoal, não é uma desvantagem, é uma característica. Essa aqui, ó, precisa suportar o peso do concreto fresco mais as sobrecargas, né? Apresentar fundação provisória, igual eu falei, ser seguro e eficiente. Não adianta nada eu pegar um cimbramento que ele tem uma estrutura de suporte de cimbramento fixo que tem tantas ancoragens que a cada meio metro tem um cimbramento fixo que eu não posso nem me locomover embaixo dessa obra. Não pode atrapalhar o canteiro de obras. Ela pode ser com cimbramento de madeira ou cimbramento metálico, pode vir por treliças ou vigas metálicas, que é muito comum também. Então esse é o cimbramento fixo, né? Então olha aí, mais uma foto aqui para você, que não está muito boa, mas é uma foto aí que você vê. Aqui no caso, olha, tá vendo? Tem muito cimbramento, isso não pode. Isso é prejudicial para o canteiro de obras. Olha a sobrecarga que está falando no slide anterior
suportar o peso do concreto fresco, mais as sobrecargas. Olha uma dessas aqui que você tem que considerar. Isso é uma sobrecarga que você precisa considerar. Então, tome cuidado. Ó. Isso, caminhão betoneira também, essas são as sobrecargas que você precisa considerar. Aqui é o primeiro pause do seu vídeo. Você vai lá, copia isso daqui ou vai na descrição do vídeo, que agora eu sou youtuber, na descrição do vídeo vai estar lá para que você vá ver esse vídeo da Uma Construction, que é patrocinadora, não, tô brincando, que é a Uma que eu muitos vídeos interessantes de catálogo para que a gente entenda essas soluções aí. Então, vou dar 3 segundos para você ir lá. Pausa o vídeo. Voltou aqui então, iremos para a nossa segunda, que é o cimbramento móvel. O cimbramento móvel nós temos aqui mediante mediante guindastes ou gruas, ou a treliça de lançamento. Então, pode ser com estrutura pré-moldada, tá vendo? Ou pode ser com estrutura moldada no local. No caso desse slide aqui, que a gente está colocando guindastes e a treliça de lançamento, é por estruturas pré-moldadas. Mas olha aqui, isso aqui é um cimbramento móvel com um concreto moldado no local. Não é pré-moldado, é com concreto moldado no local. Então, qual que é a característica desse tipo de sistema que você está vendo aqui? Ele se locomove ao longo do eixo longitudinal da ponte. Então, aqui está vendo a ponte, aqui, ó, de 1 a 4, aqui está a ponte. Então, ele está nesse primeiro trecho aqui, então ele está nesse primeiro trecho e vai se locomovendo no eixo longitudinal da ponte. O que eu tenho que tomar cuidado? Ao longo da sua locomoção, ele muda o diagrama de momento. Então, aqui já vem uma característica. O diagrama de momento ao longo da construção é muito diferente do diagrama de momento final da estrutura. O diagrama de momento final da estrutura está na quarta fase. Olha ele daqui, muito bem. Você, inclusive, já viu muito esse diagrama em concreto armado. Olha os momentos negativos que produz ao longo da construção. Isso acontece de trecho a trecho. Ou seja, eu vou ter que armar essa viga pré-moldada, tanto, ou moldada no local, né? Tanto para resistir o final quanto o processo de construção. Isso aqui é a grande coisa que você tem que entender. Eu vou ter que armar tanto para o caso final da ponte, como também ao longo do seu processo de construção. Eu tenho que tomar este cuidado, né? Aqui são estruturas de pré-moldados, que tem as suas vantagens, que ela é econômica devido à padronização, só que eu preciso de equipamentos especiais, guindastes, gruas, né, para transportar isso daí, e tem que tomar cuidado para não ficar muito longe do canteiro de obras da obra, senão fica inviável esse transporte dessas peças. Beleza? Ó, aqui tem aqui esse videozinho que você vai ver, e na descrição do vídeo, que eu não coloquei no slide, eu vou colocar um outro videozinho que é a treliça de lançamento, que eu não coloquei aqui, mas tem lá no slide, eu vou colocar na descrição do vídeo, que é a treliça de lançamento. Então, cimbramento móvel vão ter 2 vídeos para que você assistir. Então, eu vou dar 4 segundos, então. Voltou? Voltou? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora, deslocamentos sucessivos. Deslocamento sucessivo se baseia basicamente da seguinte maneira, pessoal. Eu vou fazer um canteiro de obras na cabeceira da ponte, que é que eu estou colocando aqui para vocês, certo? Estou fazendo o canteiro de obras nessa cabeceira da ponte. Aqui depois, com uma estrutura aqui de macaco e uma estrutura metálica que vai guiar isso daqui, eu vou empurrar isso aqui para o próximo apoio. Então eu venho arrastando isso aqui até com que aquela viga chegue no apoio. Chegue aqui no apoio, ó. E eu vou fazendo isso ao longo de toda a construção. Toda a construção. De forma que a primeira viga que eu fiz aqui é a última que vai chegar lá. Tá vendo? Então, olha aqui no desenho de baixo, ó. Aqui, então, ele construiu só o 1 e deslizou, depois construiu o 2 e deslizou. Aí você vai, professor, mas o 1 é menor do que o vão total. Como que ele juntou o 1 com o 2? Protensão, pessoal, ó. Ele protendeu uma peça na outra aqui, utilizando a protensão para unir essas peças. Não entendeu por que a protensão une essas peças? Tem um vídeo só de concreto protendido. Dá uma olhada lá, que eu vou colocar aqui no card.
Não, tô brincando. O card eu não sei fazer ainda não. Então, olhe lá sobre o vídeo anterior de concreto protendido. E funciona dessa forma. Processo de deslocamento excessivo, eu faço, desloco, vou deslocando sucessivamente. Ele tem algumas características. Ó. Consiste em executar de 10 a 30 metros de comprimento. Isso varia de acordo com o seu canteiro de obras aqui, né? Uma coisa interessante é que, como a primeira viga vai ser a última a ficar, os vãos dos pilares é interessante que sejam iguais, para que não haja erro na hora do cálculo estrutural. Isso aí é uma coisa bem interessante, viu? Como essa última viga, essa primeira viga vai ser a última, ela vai ficar um bom tempo, ou ao longo da ponte inteira até ser deslocada, em balanço. Se ela está em balanço, eu vou ter momentos negativos muito altos, só referente ao peso próprio dela. Então, mais uma vez, eu tenho que fazer o cálculo estrutural não só para o momento final da ponte, mas também para o seu processo de construção. Né? Leonard, né, que foi um grande professor, que ele fala o seguinte, que deslocamento sucessivo é adequado de ponte para no mínimo 150 metros e no mínimo 3 vãos. Então são para pontes consideravelmente grandes, né? E o vão varia de 30 a 140 metros. E ele coloca não devendo ser diferentes entre si. Eu já acabei de falar, é bom que seja equidistante por conta de que tem um controle melhor na obra. Isso é deslocamento sucessivo. Você vai parar, você vai copiar isso daqui, ou você vai aqui na descrição e pegue mais um videozinho de deslocamento sucessivo. Como eu vou dar 1,5 segundos. Acabou, voltamos som. Então vamos dar continuidade. Pessoal, não deixe de ver os vídeos, você só vai entender o que eu estou falando quando você ver os vídeos, viu? Então, vamos para o último, que é balanço sucessivo. Balanço sucessivo é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque é atribuída a um brasileiro, é atribuída ao engenheiro Emílio Bongard, que fez a primeira ponte em Erval do Oeste, Joaçaba. Isso em 1980, 1900, quando é que é a ponte, Vinícius? 1930 é a ponte. Olha para você ver. Então é utilizado no mundo inteiro. É um dos mais utilizados até hoje, balanço sucessivo, e é brasileiro. Brasileiro. Né? O que consiste neste balanço sucessivo? Consiste em fazer a estrutura em sucessivos balanços. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou concretar o pilar e que a gente chama de aduela zero. O pilar e a aduela zero. E depois eu vou vindo construindo a estrutura em balanço, né? Tá vendo aqui? Pode ser tanto com unir isso aqui com concreto moldado no local, como pode ser também pré-moldado, pode utilizar até o concreto protendido, que é o mais comum para que una essas peças. Aqui, ó, técnica indicada para vencer vãos onde há dificuldade de montagem de escoramentos, porque eu faço os pilares e dos pilares eu faço toda a estrutura, né? O Júlio Timmerman, que é da Associação Brasileira de Engenharia e Cálculo Estrutural, ele vai falar o seguinte, eu acho muito legal essa frase dele. Os progressos do balanço excessivo, né, os progressos vão desde os materiais aplicados, como concretos de alto desempenho, aços de baixa relaxação e grande potência, até as poderosas ferramentas computacionais que nos permitem avaliar com bastante precisão o comportamento e o desempenho das estruturas. É muito legal essa frase dele, porque é o seguinte, eu utilizo a proteção deu vazão ao balanço sucessivos, eu falei isso na aula de concreto protendido, e a outra, o advento da ferramenta de análise computacional deu vazão, porque cada vez que eu construo uma duela, eu faço aqui o meu pilar e minha duela zero, eu fiz. Na hora que eu vou fazer mais um balanço, é uma outra estrutura, se comporta diferente. Então, calcular isso à mão, de certa forma, fica inviável. Mas com análise computacional, eu posso ir colocando essa estrutura em balanço nesses pesos e fazendo análise computacional, eu consigo rapidamente fazer essa análise. Então, ou seja, tanto a tecnologia de materiais quanto a tecnologia de cálculo avançou para que desse vazão. Em pontes, eu falo no conceito que é avanço tecnológico. Para ter avanço tecnológico, precisa tecnologia do cálculo estrutural e também dos materiais. Isso aqui é avanço tecnológico, né? Eu tenho uma outra citação dos engenheiros do DELITE, eu tirei isso aqui do site do DELITE, vai falar o seguinte, olha, para vãos menores devem ser estudados outros sistemas contra vigas pré-moldadas, protendidas, mistas, seção celulares. Beleza.
Para maiores, a solução recomendada é a ponte estaiada. Você vê que o pessoal nem recomenda ponte pêncil, né? No Brasil, nós nem recomendamos ponte pêncil, só para você ver como que é. Então, eu sugiro, então, agora que você... Não, é daqui a pouco, ainda não sugiro nada, daqui a pouco. Então, aqui em Balanços Sucessivos, a gente vai falar de uma obra que é a obra do viaduto do Trevanguera em São Paulo, onde o pessoal utilizou a técnica de balanço sucessivo e usou análise numérica, né, modelos numéricos, para modelar isso e dar vazão à obra. Para você ver, então, como que é isso. Eu posso fazer o balanço sucessivo utilizando aduelas pré-moldadas, como é o do vídeo que eu vou passar para vocês, e essas aduelas elas podem ser colocadas, podem ser feitas de 3 a 8 metros e podem ser protendidas em conjunto, igual eu falei no começo, de balanço sucessivos. Então, esse aqui é um vídeo da Uma, mas eu vou deixar mais um outro vídeo que é de um canal que eu acho bem interessante, que vai te ajudar a entender todo este conceito. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de processo construtivo e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!